Hoje nós vamos estudar a respeito das 7 qualidades essenciais na vida do homem. São qualidades diversas, porém vamos observar 7 que são essenciais na vida de todos aqueles que querem servir, que querem honrar, que querem glorificar o nosso Senhor e Salvador Jesus. E nós vamos usar como referencial a vida de Davi. E olha que era uma época em que Davi era apenas um rapazinho. Ainda não era rei, ainda não era reconhecido como alguém grande, mas era o menor dentre os seus irmãos. E ele já tinha essas qualidades para a honra e para a glória do Senhor. Muitas vezes, queridos, nós nos achamos menores do que os outros. Mas se você se acha menor, tenha pelo menos essas qualidades na tua vida, porque o Senhor vai te usar. Deus vai te usar se você as tiver. Amém? Eu já falei e repito isso, no reino dos céus não tem grande, não tem pequenos, tem servos. Servos que foram chamados para desempenhar certas funções dentro do reino. Certas funções. Uns cantam e tocam como o presbítero Edinaldo. Outros ministram a palavra, outros cuidam como diáconos, como presbíteros, enfim, são diversos os dons, basta que nos coloquemos à disposição para que o Espírito Santo de Deus nos use. Mas, em todas essas coisas, a base continua sendo santidade. Sem a santidade, impossível vermos ao Senhor, sem a santidade, impossível agradarmos ao Todo-Poderoso. Vamos abrir mais uma vez a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 13 até o 18, ou acompanhe na folha que foi distribuída. 1 Samuel, por que não 1 Samuel? Sim, 1 Samuel. Porque no Antigo Testamento trata-se de livros, no Novo Testamento trata-se de epístolas. Primeira epístola de João, primeira epístola aos Coríntios, por exemplo. Então é primeira. No Antigo Testamento são livros, portanto, primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 13. Nos diz a palavra: Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos, que estão em tua presença, busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: Conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Amém? Essas são as qualidades que nós vamos abordar, estão no versículo 18. Então respondeu um dos moços e disse: Conheço um filho de Jessé, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Oh, glórias! Pai eterno, nós te louvamos pela tua graça e pela tua misericórdia. Te louvamos, ó Espírito, porque tem nos ensinado a palavra, tem nos dado a direção, tem nos guiado, tem nos conduzido pelos teus caminhos. E nós hoje, Pai, queremos nos colocar tal qual Davi, à tua disposição, para que tu nos uses segundo a tua vontade. Ó Espírito Santo de Deus, venha mover na tua igreja, abençoando-nos, orientando-nos e guiando-nos pelas tuas verdades. É o que nós clamamos em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém, amados. Queridos, com certeza, como Saul, há nesse mundo milhares e milhares de pessoas. Pessoas que encontram-se atormentadas, que encontram-se vazias de Deus, que perderam por completo a expectativa de vida e buscam algo que possam preencher o seu coração.
O ser humano aí fora, irmãos, que estão mergulhados no pecado, que estão mergulhados nas práticas imundas, essas pessoas com certeza são vazias, porque a Bíblia diz que se não há o Espírito Santo de Deus, é apenas um corpo que anda, porque é o Espírito que vivifica. E Saul estava numa situação extremamente complicada, porque ele havia virado as costas para Deus. E a Bíblia diz, e o texto fala, que o Senhor retirou dele o seu espírito. E por incrível que pareça, enviou um espírito maligno para que ele fosse atormentado. E Saul, amados, ele precisava de paz, ele precisava de sossego e não sabia o que fazer, até que alguém sugeriu que fosse apresentado a ele alguém que tocasse a harpa, que pudesse dedilhar a harpa, e assim ele poderia receber a paz no seu coração. E essa pessoa, com certeza, colocada por Deus na direção, no caminho, era Davi. Era Davi. Amados, eu quero dizer para vocês que nada acontece por acaso na vida do servo do Senhor. Nós, na nossa incredulidade, na nossa dureza de coração, nós até damos o crédito para a sorte, damos o crédito para a coincidência, enfim, nós roubamos a glória do Senhor e damos a algumas situações. Mas eu quero afirmar para vocês que tudo que ocorre na nossa vida é o Senhor que nos favorece, é Deus que nos concede. E se você observar bem nesse dia, nesta quarta-feira, Deus colocou uma série de situações na tua frente, no teu caminho para te abençoar. Só que nós andamos como que óculos escuros à noite. E não conseguimos ver os pormenores da vida, não conseguimos ver as coisas que achamos que são pequenas, mas que são grandes aos olhos do Senhor, porque é Ele que nos favorece. É assim, amados. Se você observar bem, quantas vezes você respirou nessas últimas 24 horas? Impossível contar, não é verdade? Mas foram alguns milhares, com certeza. Quantas vezes o teu coração bateu? Milhares de vezes. Isso aconteceu por acaso? Foi o Senhor que te sustentou, foi o Senhor que te colocou de pé, foi o Senhor que te envolveu, foi o Senhor que te deu essa condição. Saibamos, irmãos, glorificar e exaltar o Senhor por tudo quanto Ele faz. Davi foi um homem que soube glorificar o Todo-Poderoso. E quando nós lemos os Salmos, por exemplo, vamos descobrir que boa parte dos Salmos foi escrito por Davi. Ele tinha uma palavra de louvor, de adoração, de exaltação ao Criador. Mas esse rapaz, mas esse homem foi um dia um jovem, claro, é óbvio. Foi um jovem, mas foi um jovem que andou nos caminhos do Senhor. É interessante isso, amados. Davi, ainda muito jovem, a Bíblia não diz qual a idade, mas diz que era jovem, ele já estava na presença do Senhor, entoando louvores ao Criador. E quando o Senhor olhou e precisava de alguém para sentar na cadeira, no trono de Israel, o Senhor achou, foi Davi, lá na frente das ovelhas, como diz uma música, lá na malhada, cuidando das ovelhas, lá estava Davi. Amados, é assim que o Senhor faz. Mais uma vez eu quero repetir para vocês, não se achem pequeno, porque é Deus que chama, é Deus que capacita, é Deus que comissiona. Mas sejam grandes, vida santa, vida reta e cheia do Espírito Santo de Deus. E preparem-se para aquilo que Deus fará na vossa vida. Mas eu quero ainda ressaltar que muitas vezes, amados, nós ficamos esperando que as coisas aconteçam. Tipo assim, o pastor precisa falar para eu fazer alguma coisa. Não, o teu pastor é o Espírito Santo de Deus. Quem te comissiona é o Espírito Santo. Quem te envia é o Espírito Santo. Quem te capacita é o Espírito Santo. Quem te enche, te batiza, te dá força é o Espírito Santo de Deus. Amém? E a mim também, glórias a Deus. No entanto, ouçam o Espírito Santo de Deus, ouçam o Espírito, ouçam o Espírito. Amém, amados? Glórias a Deus. Primeira qualidade essencial, Davi sabia tocar. Davi sabia tocar.
Irmãos, é interessante essa realidade. Davi sabia tocar. O presbítero Edinaldo está iniciando, está aprendendo a tocar. Muitos por aí sabem tocar. Mas há um detalhe, queridos: nem todos que tocam são ouvidos pelo Senhor, são ouvidos pelo Todo-Poderoso. Porque nós precisamos saber tocar, mas é preciso que estejamos em linha, estejamos ligados ao Senhor, conectados ao Todo-Poderoso, voltados para o Eterno. Davi sabia tocar, irmãos, mas o que movia não era a sua música, o que movia não era o som das suas notas, não era o som das notas, o que movia era o Espírito Santo, era o mover de Deus, era o homem que era usado para tocar, mas quem fazia a obra era o Senhor, irmãos, era o Senhor. Amém? Há muitas músicas por aí, inclusive dentro das igrejas, que só toca a carne, mas não toca o coração. Pula, saltam, gritam, urram, fazem um monte de loucura por aí, mas quando sai da porta para fora, o coração está vazio. Por quê? Porque não tinha o Espírito para tocar. Não tinha o Espírito, amados. Não se engane, não se engane. Irmãos, a razão por que Davi fez a diferença era a comunhão que ele tinha com Deus. Amém? A comunhão que ele tinha com Deus. Ele amava a Deus acima de todas as coisas. O amor de Davi para com o Senhor era a melhor coisa que ele tinha na sua existência. Era aquilo que ele mais valorizava. Era aquilo que ele mais prezava. E quando lemos a história de Davi, vamos ver que o seu amor, o amor que ele tinha para com o Senhor, não permitiu que ele fizesse uma série de situações, uma série de atos que seria benéfico à sua vida, inclusive para tomar posse do trono. Quantas vezes ele teve a oportunidade de tirar a vida de Saul? Quantas vezes? Mas o Senhor disse: não, não é agora. Mas estava sendo perseguido, estava sendo machucado por Saul, mas o seu amor para com o Senhor era o que importava, e ele estava pronto para andar. Irmãos, nós precisamos saber tocar, mas o que importa é a comunhão com o Todo-Poderoso. Nós precisamos saber falar, precisamos saber fazer um monte de coisas, mas o principal é a comunhão com o Todo-Poderoso. Era isso que Davi tinha, era isso que Davi carregava no seu coração. A primeira qualidade de um homem é a comunhão com o Todo-Poderoso. Amém? A primeira qualidade essencial na vida do homem é saber tocar. E esse saber tocar é ser movido, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você ama ao Senhor? Deixe-se tocar pelo Espírito Santo de Deus. Você ama a Deus? Deixe-se mover pelo nosso Senhor, porque Ele quer trabalhar a tua vida. Amém, igreja? 2. Segunda qualidade essencial na vida do homem. Davi era forte. Davi era forte. Eu acabei de falar para os amados que Davi era um rapazinho, 17, 18, 20 anos, 25 talvez, para baixo disso aí. E a Bíblia diz que Davi era forte. Irmãos, a nossa força não é medida através de nossos músculos. Davi com certeza não era um jovem bombado, não era um jovem ali que frequentava academia, não era um jovem que fazia exercícios regularmente como vemos hoje, mas era um homem forte, porque a sua força, era do Senhor, era a convicção que ele tinha em Deus, essa era a sua força, amados. Essa era a sua força. Ele era um jovem totalmente convicto do poder da glória de Jeová. E ele queria e tinha prazer em servir a esse Senhor. E nós precisamos buscar também essa força, essa convicção, amados, essa convicção que nada pode abalar o nosso coração. Você já observou, talvez seja assim na tua vida, como nós somos fracos? Qualquer coisa nós estamos, meio espiados, meio revoltados, abatidos, enfurecidos.
Qualquer coisa, amados, toca o nosso coração, nos afasta da presença do Senhor. Qualquer coisa, queridos. Mas aqueles que são fortes no Senhor são inabaláveis como os montes de Sião. Oh, glórias! São inabaláveis como os montes de montanha. São inabaláveis. São inabaláveis. Quando uma pessoa entende que em si mesma não há força, e nós precisamos entender isso, mas que a nossa força, ela vem do Senhor. E para tal, precisamos de uma total dependência. Aí nós vamos correr em direção ao Todo-Poderoso, para recebermos aquilo que Davi tinha, que era essa convicção, essa certeza absoluta. E Davi era tão convicto da força que tinha, que um dia passando pelos campos, ali estava Golias, 3 metros de músculos, de conhecimento, de força, de sabedoria nas lutas. E esse homem olhou para Golias e o enfrentou sem nenhum medo. Sem nenhum medo. Ele tinha convicção que o Senhor era com ele. Se nós olharmos a palavra, todos os soldados de Israel estavam com medo de Golias. E Israel tinha soldados valentes, e eles estavam com medo de Golias. Mas aparece Davi, um jovenzinho franzino, talvez, e olhou para aquele gigante e o enfrentou, porque ele tinha certeza absoluta que o Senhor era com ele. Essa convicção nós precisamos ter, amém? Precisamos ter essa convicção que o Senhor é conosco, e quando nós estamos com o Senhor, cheios do Espírito, pode vir todos os gigantes desse mundo, que nós vamos pisar na cabeça de todos eles, para a honra e para a glória do Senhor. Qual é o gigante? As dificuldades, os problemas, a enfermidade, as perseguições, enfim, e vai por aí. Entendam como gigantes as dificuldades dessa vida. Terceira qualidade essencial, Davi era valente. Terceira qualidade essencial na vida de um homem, a valentia. A valentia. Irmãos, mas em qual sentido Davi era valente? Em qual sentido? Ele era valente com referência ao zelo que ele tinha para com o Senhor. O zelo que ele tinha para o Senhor o consumia e o fazia enfrentar todas as situações. A valentia que Davi tinha era o zelo, era o cuidado, era o amor que ele tinha para com o Todo-Poderoso. Ele ia até as últimas consequências para defender os interesses do Criador. E assim foi em relação a Golias, e assim foi em relação ao seu reinado. Foi um homem valente. Um homem valente, um homem que soube enfrentar as dificuldades, um homem que soube enfrentar os problemas, um homem que venceu, porque o seu coração era tomado pela coragem que é dada pelo Espírito Santo de Deus. Será que nós somos valentes? Quantas vezes você já ouviu alguém falar do teu Deus, e você participou com ele, ou virou as costas e saiu? Quantas vezes você ouviu alguém blasfemando contra Deus e você fechou a tua boca e como dizia minha velha avó, colocou o rabo entre as pernas e saiu? Quantas vezes nós ouvimos bobagens na televisão, por exemplo, só que nós achamos engraçado e rimos com os hereges da vida? Quantas vezes? Sabe o que é isso, irmãos? Nós não somos valentes do Senhor. Muitas vezes nós não somos valentes do Senhor porque nós não defendemos o nosso Deus. Nós não defendemos. Davi, quando encontrou Golias, aquele homem estava ali soltando todo tipo de afronta em relação a Deus, proferindo todo tipo de afronta. O coração de Davi ardeu, gente. Ardeu, aquilo explodiu lá dentro dele. Ele não aguentou aquela situação. Não aguentou, e ele foi, e enfrentou, e o Senhor honrou aquele homem. Nós temos que fazer também, aqueles que zombam do nosso Deus,
temos que fazê-los calar. E isto é quando você tem a autoridade do Senhor no coração. Porque se não tiver a autoridade, você será mais um escarnecido junto com o nosso Deus. Vão te escarnecer também. Mas, se você tiver a autoridade na tua boca, você fará os ímpios calarem e respeitarem o Criador. Amados, no popular dizemos tomar as dores. Precisamos tomar as dores de nosso Deus. Precisamos tomar as dores de nosso Deus. Há religiões por aí, queridos, que os seus seguidores tomam as dores do seu Deus. E esse tomar as dores pelo seu Deus os levam a situações extremamente perigosas. Matam e morrem para honrar os seus deuses. Matam e morrem. E é muito comum nesses últimos tempos ouvirmos falar que alguém matou, que alguém estava perseguindo, só porque zombaram do seu Deus. E zombam do nosso Deus, e nós rimos com eles. Zombam do nosso Deus, e nós nos calamos. Evidentemente que nós não vamos matar ninguém, não vamos perseguir, não vamos colocar uma bomba na casa de ninguém. Claro, não é a índole do Deus ao qual servimos, mas nosso poder, a nossa valentia está na palavra. E é Ele quem nos dá essa valentia. Amém? Queridos, precisamos tomar as dores de nosso Senhor. Isso é amar, isso é amar, isso é amar. Precisamos amar o Senhor de verdade. Quarta qualidade essencial na vida de um homem. Davi era um homem de guerra. Davi era um homem de guerra. Queridos, a igreja é comparada na Bíblia como se fosse um grande exército. E nós já falamos isso, fazemos parte do exército do Senhor, não é verdade? Nós fazemos parte do exército do Senhor. Já cantamos algumas canções que falam que somos soldados. Enfim, mas a Bíblia nos dá essa ideia, irmãos. Nos dá essa ideia. Essa ideia que nós somos soldados. Que nós fazemos parte de um exército. Mas é preciso entender o que é um exército. Amados, um soldado que ama a sua pátria, ele dá a sua vida pela sua pátria. O exército, por exemplo, se o Brasil entrar em guerra, eles são convocados e vão para a luta, e vão receber tiro de fuzil, e vão morrer pela pátria. Sabe o que é isso? É que eles abriram mão de tudo para servir a pátria. Abriram mão dos seus interesses pessoais. Paulo já diz que o soldado, enquanto está servindo, o seu interesse é servir o seu general. Precisamos também, amados, enquanto estamos alistados no exército do Senhor, sermos homens de guerra, homens fortes, que amamos a nossa pátria, e tenhamos dentro do coração aquele sentido de amor para com o reino dos céus, aquele sentimento de amor. E nós vemos, queridos, que o soldado de Cristo precisa ter amor e consciência de pátria. Nem sempre agimos com amor à pátria celestial. Nem sempre agimos. Nós temos, na verdade, uma dificuldade muito grande em amar a igreja. Temos uma dificuldade muito grande em estar na igreja. Temos uma dificuldade muito grande em servir neste exército. Mas Davi, amados, ele tinha prazer em estar na casa do Senhor. Ele tinha prazer em estar na casa do Senhor, porque era um homem de guerra, era um homem que estava alistado no exército de Deus, era um homem que tinha o Espírito Santo do Senhor na sua vida, que deixava-se guiar pelo Espírito, Mas eu quero afirmar que nós, ainda hoje, agora, podemos também praticarmos esses mesmos princípios que eram comuns a Davi. Nós podemos praticar isto, irmãos. Basta que nós venhamos a colocar dentro do nosso coração
o lugar do Senhor, que nós venhamos abrir o nosso coração para o Senhor, para que Deus venha mover, para que o Senhor venha trabalhar, para que o Senhor venha guiar a nossa vida, para que haja um desprendimento com as coisas dessa terra e observar apenas aquilo que Deus quer, é dar-se para o Senhor, é doar-se para o Senhor, é alistar-se no exército do Todo-Poderoso. E quando você se alista no exército de Deus, irmãos, todas as demais coisas ficam em segundo plano, são secundárias na vida da gente. Porque o nosso maior prazer é servir aquele que nos chamou, aquele que nos comprou na verdade. Nós fomos comprados, devemos ser propriedades do Senhor. Irmãos, essa é a realidade de Davi. Ele era um homem de guerra, porque ele amou o Senhor e deixou-se envolver por aquilo que Deus queria para a sua vida. Precisamos disso, sermos homens, mulheres de guerra para a glória do nosso Senhor e Salvador. Quinta qualidade essencial na vida do servo de Deus. Davi era sisudo em palavras. Davi era sisudos em palavra. Essa palavra, sisudo, é um tanto quanto estranha. Ela significa ser sério, ser prudente no que fala, ser firme e cumpridor. Quando a Bíblia diz que Davi era sisudo, na verdade, estavam dizendo, Davi é um homem sério, é um homem prudente naquilo que fala. Ele é firme e ele cumpre aquilo que Deus colocou no seu coração. Olhamos também para essa realidade, irmãos, e precisamos praticá-la em nosso dia. Nós precisamos ser pessoas sisudas, e vigiarmos com muita atenção, sermos prudentes naquilo que falamos. É preciso sermos prudentes naquilo que falamos. Nós precisamos vigiar o que falamos. E cuidado para que nós não venhamos a sair do centro, nem para a esquerda, nem para a direita, mas que a nossa palavra seja sim, sim, não, não. Essa é a vontade do Senhor, é isso que Deus quer para as nossas vidas. Esta é uma qualidade do homem que anda com Deus. Ele é sério, ele é prudente no que fala, ele é firme e ele cumpre a vontade do Senhor na sua vida. Irmãos, Provérbios capítulo 18, versículo 21 diz: o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. É a sabedoria no falar, irmãos. A sabedoria no falar. Falamos muito. Antes mesmo de conhecermos a causa, nós já estamos falando. E falamos. E murmuramos. Depois de uma semana de falar, uma semana de falatório, aí nós vamos procurar alguém e essa pessoa vai esclarecer para a gente a situação. E vamos descobrir que passamos uma semana falando demais. Passamos uma semana revoltado, só porque nós não fomos firmes no nosso dever de procurar saber todas as coisas, conhecer todas as coisas. Amados, cuidado com o muito falar. Se nós não temos convicção, não temos certeza, não sabemos se é verdade, nós não podemos levar à frente. Não podemos. Inclusive isso aqui se aplica às redes sociais desses últimos tempos. Por incrível que pareça. O lugar cheio de mentiras são as redes sociais. Misericórdia. Queridos, há um tal de compartilhar que muitos pecam, olha só, é pecado, viu? Muitos pecam porque compartilham o que não sabe. Compartilham o que não sabe. Aparecem uns hereges dos últimos dias. Publica uma coisa engraçadinha lá. Você olha assim, é mesmo, vai ser desse jeito. E você, pá. Ah, eu concordo com ele. Compartilhou? É concordância? Concordo com ele, assina embaixo e clica. Aí você peca junto com o camarada. Peca junto com ele. Em todas as coisas é preciso que haja a prudência. Inclusive na tal da internet. Nos WhatsApp da vida,
nos Facebooks, e vai por aí. Todas as coisas, é necessário que haja prudência. Se você não tem certeza, não leve à frente. Se você não tem certeza, não converse demais. Se você não tem convicção, procure antes a convicção. Procure se informar. Procure conhecer a causa. Você pode estar errado. Nem sempre o que pensamos é o que Deus pensa. Nem sempre o que achamos é o que está na Bíblia. Nós precisamos pautar a nossa vida em princípios bíblicos. Em princípios bíblicos. Nós vivemos dias em que a filosofia tem tomado lugar de uma forma desapercebida. Ela entra meio que sorrateiramente na vida das pessoas. A filosofia é muito perigosa, porque ela leva você a achar as coisas. Eu acho isso, eu acho aquilo, e em cima do teu achismo, você fala, e você fala. Precisamos ter cuidado com o tal do achismo. Não serve. O homem que anda segundo o Senhor, ele é sisudo em palavras, sábio em palavras, sério em palavras, prudente no falar, firme. Ele cumpre a palavra do Senhor na sua vida. Amém? Sexta qualidade essencial: Davi era de boa aparência. Oh, glórias! E quando nós olhamos para esse aspecto, logo nos remetemos à aparência física de Davi. Porque da forma que é colocado, Davi parecia um modelo, um cara bonitão, e essas coisas todas, e nós olhamos a beleza de Davi, a boa aparência de Davi, pelo aspecto físico. Quando o profeta diz que Jesus não tinha aparência, não tinha formosura, as pessoas também acham que Jesus era um cara muito feio, muito mal acabado. Porque o profeta diz que ele não tinha aparência, que ele não tinha formosura e etc. Mas esquecem que a palavra não estava referindo-se à pessoa de Jesus, mas à missão, ao ministério de Jesus. Que realmente não tinha aparência e não tinha formosura. Ele era um homem rejeitado por todos, desacreditado. E poucos corajosos abraçaram a causa de Jesus. Poucos abraçaram. Irmãos, em relação a Davi é a mesma situação. A palavra de Deus não está aqui focada na beleza física daquele homem, mas sim, irmãos, nas ações que ele praticava, no seu caráter, aquilo que ele tinha a mostrar, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, cheio do poder do Eterno, cujas atitudes eram todas corretas. A fidelidade nos leva a praticar atitudes corretas. O seu caráter era perfeito, era um caráter puro, era um caráter digno de ser imitado, inclusive. E lá na frente encontramos o Senhor dizendo: Davi, um homem segundo o meu coração. Queridos, esta era a boa aparência de Davi, era a formosura de Davi. Um homem tomado pelo poder do Senhor de uma forma tão intensa, tão grandiosa, tão majestosa, a ponto de as suas ações serem reconhecidas pelas pessoas como um homem que tinha algo para oferecer, que tinha algo para dar, que poderia fazer alguma coisa. Nós precisamos imitá-lo nesse aspecto, e o nosso caráter precisa ser segundo a vontade do Senhor. E Davi, amados, foi um homem que no decorrer da sua vida mostrou que o seu caráter não era algo passageiro, mas que ele tinha um caráter segundo a vontade do Senhor. E 1000 anos depois, praticamente 1000 anos depois, já escrevi a respeito dele: um homem segundo o meu coração. Olha só como era a vida daquele homem. Olha só como era a vida, na verdade, a vida daquele jovem. Não nos esqueçamos que aqui é uma vida antes de Davi tomar posse do trono. Ainda era um jovem, uma pessoa bem jovem. Mas já tinha, irmãos, uma vida que o Senhor olhava e se agradava. Nós precisamos, queridos,
ter essa boa aparência. E essa boa aparência nos leva a viver a vontade do Senhor onde quer que nós estejamos. Dentro da nossa casa, no local de trabalho, na escola, enfim, onde quer que você esteja, o teu caráter precisa ser o mesmo. E vale ressaltar, irmãos, que o Senhor nos permite passar por provações, nos permite passar por dificuldades, para que esse caráter seja refinado, para que nosso caráter seja aprovado. E essa é a parte complicada da nossa vida, porque geralmente quando chegam as provações, nós somos reprovados no quesito caráter, porque nós não nos mantemos firmes no Senhor. Aparecem as provações, aparecem as dificuldades, e nós já olhamos para o Senhor meio que de lado, assim meio que com a cara meio fechada. Deus não está me vendo, eu vou na igreja, eu oferto, eu dizimo, eu leio a Bíblia, eu faço isso, aquele negócio todo, como se isso fosse algo extra na vida da gente, mas sim essencial. Isso não é o extra que nós fazemos para o Senhor. Não é, irmãos. No meio das provações, no calor das provações, nós precisamos olhar para o Senhor e glorificá-lo e bendizê-lo e exaltá-lo, tal qual Jó fez. Amém? Como Jó fez. Como os apóstolos fizeram, que foram provados até a morte. João Batista provado até a morte. E todos os demais foram provados até a morte. Nenhum dos apóstolos escaparam da morte, ou seja, morreram de causas naturais. Nenhum deles, mas todos foram provados à exaustão. E eles tinham a boa aparência. Todos eles tinham a boa aparência. Busquemos, portanto, a boa aparência de Davi. O caráter que Davi tinha é que nós possamos crescer no conhecimento e na graça do Pai Eterno. Amém? Sétima qualidade essencial. O Espírito era com Davi. Amém? Sétima qualidade essencial na vida do servo de Deus. O Espírito Santo precisa ser conosco. Irmãos, eram dias difíceis. Não era como hoje. O Espírito Santo nos foi dado lá no Pentecoste, quando o Espírito foi derramado, o Consolador foi dado a toda a igreja. A partir daquele momento, o Espírito Santo tornou-se acessível a cada um de nós. A Bíblia diz que Ele é o Consolador, que foi enviado por Cristo Jesus, quando este subiu aos céus. No entanto, nós estamos falando de Davi, 1000 anos antes aproximadamente, tempo da velha aliança, em que o homem não tinha esse contato direto com o Senhor, mas havia ali o intermediário, e o intermediário eram os sacerdotes. No entanto, quando o Senhor olhou para Davi, diz a Bíblia que o Senhor derramou sobre ele o Espírito Santo de Deus, e este habitava com Davi, e este andava com Davi. E eis o porquê que Davi foi tão bem sucedido na vida, irmãos, porque ele teve a honra de ser igual a nós, ter o Espírito Santo na sua vida. Não eram para todos, amados. A Bíblia deixa claro isso. Não era para todos. A Bíblia diz que o Espírito Santo era dado em ocasiões especiais, de forma esporádica. O profeta recebia o Espírito Santo, mas o Espírito Santo não permanecia com ele. Era esporádico. No entanto, Davi tinha o Espírito de Deus, a presença do Senhor com ele. E isto faz a diferença, irmãos. Faz a diferença. Se nós temos o Espírito Santo a andar conosco, nós temos que fazer a diferença nessa terra. Temos que fazer a diferença. Não podemos ser iguais. Não podemos. Muitas vezes nós temos observado que as pessoas se dizem cheias do Espírito Santo, batizadas no Espírito Santo, fala línguas mais que papagaio, mas não tem vida com o Senhor, não tem comunhão com o Todo-Poderoso, vive aí fora como os mundanos, como os ímpios. Irmãos, o que é isso?
Esse não é o Espírito Santo de Deus, é o espírito das trevas. E esse também habita no coração dos homens. O Espírito Santo só habita em corações santos, puros. E se um dia você se achar falando línguas, ou tendo revelação, visão, ou outra coisa qualquer que é dada pelo Espírito Santo de Deus, no entanto você descobrir que está em pecado, que está vivendo a prática do pecado, acorda, porque o diabo está te usando. Literalmente. O diabo está te usando. Não se deixe enganar. Essa situação eu conheço bem, amados. Muito mesmo. Mas é muito interessante. Quando o cara entra no pecado, e ele é dado às coisas espirituais, tipo assim, é pentecostal. Nós somos pentecostais porque cremos também no mover do Espírito Santo de forma integral. Cremos nisso. Nós somos pentecostais. Mas, quando o homem que já teve experiências verdadeiras com o Espírito Santo de Deus, mas desvia-se dos caminhos do Senhor, ele acha que o Espírito Santo vai com ele. Aí você encontra esse camarada vivendo no pecado, mas convicto que o Espírito Santo está com ele, porque ele se acha batizado no Espírito Santo de Deus. Mas sabe quem é que dá essa convicção? O espírito maligno, irmãos. O espírito de engano. A palavra de Deus é muito clara com relação a isso. Não há dúvida, não há a menor dúvida com relação a essa situação. A palavra de Deus é extremamente clara. E o Senhor nos diz que, se porventura o homem está no pecado, ele não anda com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não vai fazer um favorzinho para você. Eu vou abrir uma concessão porque é meu servo, aquela coisa toda. Não. Mas eu falei língua, eu fui na igreja, eu fiz aviãozinho, eu passei igual cobrinha debaixo das cadeiras, eu subi em cima, pulei do ventilador, fiquei lá, dancei como bailarina, mas eu fiz coisas magníficas. Está no pecado? Como dizem por aí, o capeta cirandou com você legal. Mas cirandou mesmo. Mas o diabo não entra na igreja. Eu nunca vi endemoniado fora da igreja, por incrível que pareça. Nunca vi. Eu só vejo endemoniado dentro da igreja. Eu nunca vi um endemoniado caído na rua. Eu sou capeta, estou aqui encapetado. Nunca vi, gente. Só dentro da igreja. Como é que o diabo não entra na igreja? E entra e vem cá na frente. E às vezes sobe cá e fala que é uma beleza. O diabo, amados, é muito astuto, extremamente astuto, e tem enganado as pessoas de montão. Irmãos, a palavra do Senhor não é dobre, não é dupla. A palavra de Deus é uma só. Deus não abriu concessão para nada na Bíblia. Tudo que ele escreveu com relação ao pecado continua valendo hoje. Continua valendo hoje, da mesma forma. Sejamos, portanto, amados, cheios do Espírito Santo de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, amém? E já que estamos falando a respeito do Espírito Santo e os dons, nós cremos, à luz da palavra de Deus, que nem todos falarão línguas estranhas. Nem todos falarão línguas estranhas. Atos 2, versículo 4, diz que ali as pessoas falaram idiomas. Não houve língua dos anjos em Atos 2, 4, é só lerem. Houve ali idiomas, mais de 10 nações reunidas e todos ouviam falar na sua língua. É assim que está na Bíblia. A palavra de Deus diz, e Paulo diz mais à frente, 1 Coríntios capítulo 14, ele determina como deve ser usado o dom de línguas. Vou ler para vocês. Não vou ler que o tempo está acabando, misericórdia. Leiam em casa. 1 Coríntios capítulo 14. Vocês leem a partir do versículo 26. Ordem na igreja. Esse texto não caducou.
Quem escreve a respeito dos dons? Apóstolo Paulo. Quem ensina a usar o dom de língua? Apóstolo Paulo. Não caducou os dons, está valendo para hoje. É para hoje isso aqui. Amém? Estejamos atentos, para nós não pecarmos contra o Senhor, achando que estamos servindo. E o dom de língua, ele é uma faca de dois gumes. Porque há muitas igrejas que só reconhecem o camarada como cheio do Espírito Santo se ele falar uma língua meio estranha. Só reconhece isso. Olha, eu vou ser sincero para vocês. Nunca falei línguas. Nunca falei. O Senhor não me deu o dom de línguas. Eu queria ter o dom de língua, para falar a verdade para vocês. A Bíblia diz que só serve para uma coisa. Para que serve o dom de língua? Para louvar, para adorar o Senhor. Só para isso. Não edifica a igreja. Não traz revelação à igreja. Nada. É só ler 1 Coríntios capítulo 14. E vocês verão para que serve o dom de línguas. Eu gostaria de falar, mas o Senhor não me deu. No entanto, nós lemos na palavra do Senhor que nem todos falarão em línguas. Porque não é o tema do nosso estudo, mas não anotei os versículos aqui para vocês. Mas o texto que mais usado é Atos 2:4, que não são línguas estranhas, mas são idiomas da sua época, daquela época. Idiomas daquela época. Precisamos ser cheios do Espírito, para testemunharmos e tocar nas vidas. Oh, glórias! Quando você é cheio do Espírito, a palavra de Deus toca na vida das pessoas. A vida cristã sem unção do Espírito não produzirá nada para Deus. A nossa vida como servos do Senhor, ela precisa ter a unção do Espírito Santo. E quando nós nos deixamos envolver, com certeza, veremos a glória do Todo-Poderoso. Amém, amados? Irmãos, nesse estudo de hoje, nós procuramos observar 7 qualidades que são essenciais na vida do homem, da mulher, do jovem, do adolescente, da criança de Deus. É ter a comunhão, é saber tocar e ser ouvido pelo Senhor, é ter comunhão com o Todo-Poderoso. Segundo, é ter a força, amém? Ter convicção plena do Deus que você serve. Ser convicto. Mais uma vez, há religiões por aí que matam só porque as pessoas blasfemam contra os seus deuses. Eles têm convicção plena, infelizmente errada, mas convicção plena. Terceira qualidade, sermos valentes, amados, valentes. Oh, glórias! Quando nós somos valentes, nós seremos usados pelo Senhor. Sermos homem de guerra. Quarta qualidade essencial, sermos homem de guerra. Participarmos ativamente do exército do Senhor. Sermos um soldado no exército do Todo-Poderoso. Soldado de verdade, de fato. Necessário é sermos sisudos. Prudentes no falar, sermos sérios, cumprir a vontade do Senhor, enfim. Cuidado com muito falar. E ainda, amados, termos a boa aparência, o caráter de Cristo Jesus. Nós precisamos estar impregnados com o caráter de Cristo Jesus. Precisamos ter a presença do Senhor, o DNA de Cristo, o sangue de Cristo, a essência de Cristo na nossa vida. Amém? E a 7ª qualidade essencial na vida do servo é sermos cheios do Espírito Santo, controlados pelo Espírito Santo, dirigidos pelo Espírito Santo, batizados no Espírito Santo, fortalecidos no Espírito Santo, enviados pelo Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo. Tudo na nossa vida precisa ser do Espírito para nós. Amém? Nós não podemos tomar nenhuma atitude desassociada com a vontade do Espírito Santo. Isso é dar lugar à carne, à velha natureza, e vamos pecar contra o Todo-Poderoso. Precisamos observar esses detalhes. E vemos que Davi foi bem sucedido naquilo que fez, porque ele amou o Senhor, porque ele foi um homem segundo o coração de Deus. Que nós ouçamos do Senhor: homem, mulher, segundo o meu coração.
Busque isso, almeje isso. Fale para o Todo-Poderoso: Senhor, quero ouvir de Ti, que eu sou segundo o Teu coração. Mas tem que pagar o preço, tem que pagar o preço. Amém? Vamos colocar de pé para nós orarmos, encerrando esse culto para a honra e para a glória do Senhor. Senhor, nós Te glorificamos pela Tua graça, Pai. E queremos, meu Deus, que essas qualidades, elas façam parte da nossa vida. Porque, Senhor, nós não queremos viver para nós mesmos. Nós não queremos viver para este mundo, mas queremos viver para Ti, Senhor. Sermos guiados por Ti e estarmos prontos para sermos, ó Deus, usados por Ti na batalha como soldados, Oh, Santo Deus, envolva-nos de uma forma poderosa, de uma forma intensa, meu Deus, para que possamos ter experiências grandiosas contigo, experiências profundas contigo, meu Deus. Oh, Senhor, crie em nossos corações o temor, o zelo, o amor, Senhor, o amor por aquilo que é Teu. E guia-nos nessa jornada, ajudando-nos e fortalecendo-nos, dando-nos a força necessária para seguirmos em frente. Abençoa-nos, Pai, é que nós clamamos em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém, amados. Vivos, o nosso Deus. Vivos, o nosso Deus. Mensagem número 598.